Olá, bom dia, na doce paz do Senhor Jesus. Mais um café com Deus para você. Abra a Bíblia, Salmos, de número 18, a partir do verso 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Queridos, este é um salmo do rei Davi. Ele louvou a Deus pelas suas grandes bênçãos, pela sua grande bondade. E ele confessa aqui que o seu Deus é um Deus fiel. O que você confessa do seu Deus? Você diz que ele é um Deus fiel? Ou você acha que Deus é um Deus que abandona, é um Deus que falha, é um Deus que não cumpre o que prometeu? Pelo contrário, Davi aqui estava agradecendo a Deus, cantando, e neste cântico, Davi, ele falou de Deus pela sua bondade, porque Deus o livrou no dia em que Saul o perseguia. Muitas vezes o inimigo nos persegue e em vez de nos recorrermos a Deus, que é a nossa rocha, é o nosso rochedo, é o nosso refúgio, é o nosso lugar forte, nós nos acuamos, ficamos com medo e nem falamos com o nosso Pai Celeste. Mas Davi, neste Salmo 18, ele começa a mostrar a fidelidade de Deus e antes de qualquer agradecimento, ele começa a se declarar a Deus. Você já se declarou a Deus hoje? Oh, como é gostoso levantarmos de manhã e dar uma palavra de declaração antes de pedir qualquer coisa e até mesmo de agradecer pelo sono, pela noite de paz. Nós devemos aprender com Davi. Como Deus falou comigo, eu lendo ontem este salmo. Ele disse: eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Ó Senhor, fortaleza minha. E ele segue declarando quem é o Senhor para ele. Quem é o Senhor para você? Para Davi, ele disse: eu amo o Senhor de coração, porque o Senhor é a minha fortaleza. Depois ele disse: o Senhor é o meu rochedo. O Senhor é um conjunto de rochas, aleluia, e o meu lugar forte, o meu lugar seguro. E ao mesmo tempo ele dizia: e ele é o meu libertador. Assim como ele me protege, assim como ele me refugia, assim como ele me guarda, ele também me livra. E ele diz: o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. E Davi começa a dizer os feitos do Senhor e a falar agora o que aconteceu com ele, quando ele estava escondido, quando ele estava fugindo de Saul. A Bíblia diz que ele diz:
invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Uma das maneiras de ficarmos livres dos nossos inimigos é louvando a Deus. Ele diz: invocarei. Invocar é chamar para perto. Invocar é clamar. E ele diz: invocarei ao Senhor, o nome do Senhor, que é digno. Sempre elevava o nome de Deus, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Ele sabia o que havia passado. Só você sabe o que tem passado, verdade? Só você sabe os apertos que Deus tem lhe permitido passar. Mas eu estou nesta manhã como mensageira de Deus a dizer para você que se declare a esse Deus, que fale do que Ele é para você. Aí sim, depois você clama a Ele, você invoca a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, e você ficará livre dos inimigos. Às vezes pensamos que ficamos livres dos inimigos insultando, respondendo, não, discutindo, não. Você invoca este Deus. Há outro versículo que Davi diz: usando Deus a boca de Davi, invoca-me no dia da angústia, e eu te responderei, e tu me glorificarás. Salmo 50, versos 22. Que coisa linda! Davi depois começa a dizer: eu passei momentos vexatórios, cordéis de morte me cercaram e torrentes do inferno me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Aí ele diz: na angústia, aleluia, eu clamei ao Senhor, eu invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, e desde o templo Ele ouviu a minha voz. Olha, o que estás fazendo? Por que esse espírito de depressão, de timidez está lhe atingindo? Faça como Davi, declare seu amor a Deus. Conte quantas vezes e quantos livramentos Ele te deu. E finalmente, não dá para discorrermos todo o salmo, mas eu quero concluir este café com Deus. No verso em que eu li, ele diz: porque contigo é lindo demais. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com o meu Deus saltei uma muralha. Essa muralha que você está enfrentando pode ser uma muralha da enfermidade, pode ser uma muralha de uma decepção, pode ser uma muralha de uma perda, de um amigo, de um parente, de um filho, de um irmão. Mas Deus lhe diz: você vai saltar a muralha comigo. E aí Davi declara: o caminho de Deus é perfeito. Aleluia. E a palavra do Senhor é provada. É um escudo. Escudo é uma arma de defesa. Lembra quando os soldados vão ir lutar, vão ir acalmar um episódio onde há guerra, ou mesmo onde há uma confusão, onde há brigas, eles vão com escudo muitas vezes, onde às vezes as pessoas fazem arruaça, e aí eles vão e colocam o escudo. Olha aqui o nosso escudo, é a palavra. Descansa, descansa e descansa. Declara-te a Deus, declare o seu amor para Ele. Em seguida, conte os livramentos dele. E em terceiro lugar, conte os seus feitos. E veja o que Deus fará por você. Tenha um bom dia na companhia deste Deus
que não falha e é fiel.